A terceira série. Estamos de volta com mais um vídeo aula. O professor Euler Santos, o professor de matemática. Hoje, na nossa aula de hoje, nós teremos aí algumas questões baseadas aí no nível Enem, tá bom? Então, as nossas atividades que vão ser proporcionadas serão todas retiradas aí dos Enems que já houve, tá? Tenho certeza que vocês vão participar do Enem e eu quero que vocês cheguem bem preparados para essa prova, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer, professor? A gente vai pegar o conteúdo que nós estudamos aqui durante o bimestre e aplicar nossos conhecimentos na resolução de algumas questões que tem aí em nível Enem, tá? Então eu já convido você a participar da nossa aula, tá? Obrigado a você que está participando, tirando sua dúvida, mandando aí a sua mensagem, a sua atividade. Continue participando porque isso é importante para o desenvolvimento de vocês. Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar mandando a mensagem para o professor Euler que vai estar eliminando a sua dúvida, tá bom? Bom, então nesse momento vou compartilhar a aula com vocês. Eu espero que você esteja do outro lado acompanhando aí a nossa aula de hoje. Então vamos lá, acompanhe aí. Ok, terceira série, nós vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos, tá? Peço que você pegue aí o seu material didático para junto resolvermos aí algumas questões, eliminar algumas dúvidas e falar e comentar, algumas questões de nível Enem. Pessoal, a nossa aula, a gente vai fazer na aula de, fazer hoje, nós vamos estar citando algumas informações bem importantes, principalmente dando dicas para vocês de como utilizar aí resolução na hora que você for fazer uma questão no Enem. Vocês sabem, que o Enem é o exame nacional aí para você ingressar na universidade, seja ela particular ou seja ela pública, a sua nota ela vai ser utilizada aí para o ingresso, no determinado curso que você escolher. Bom, então o que mais cai em algumas questões em nível Enem, professor? Quais são os assuntos que são mais comentados? Hoje em dia, na matemática, ela é bem versátil, Por quê, professor? Porque alguns assuntos vêm de nível básico, mas também tem alguns que é nível bem avançado. E as questões, elas vêm assim um texto, onde o aluno vai poder tirar a informação, E essa informação, muitas vezes é uma informação bem básica. Se utilizar a interpretação bem na língua portuguesa, você consegue sim resolver a questão, eliminando aí as possíveis respostas erradas e com certeza marcando a resposta correta. Pessoal, o que mais elimina candidato no Enem não é nem a questão de ser difícil o Enem, é o tempo, E a gente precisa ganhar tempo, principalmente aí nessas avaliações, nessas provas, Por quê? Porque se você demorar muito tempo em uma questão, você pode deixar uma questão que seja fácil, de resolver. E aí você acaba perdendo a oportunidade de ter uma pontuação melhor. Então a gente precisa fazer de tudo para ganhar tempo. Muitas vezes a gente ensina regras básicas, são regras básicas que ajudam a gente a conseguir resolver uma questão mais rápida e possível. Outra situação bem importante são as alternativas. Alternativas que você tem em uma determinada questão, ela é uma de lá é a resposta correta, Se for uma questão só para marcar uma. E se for itens para você analisar, você vai excluindo aquele item que você acha que, ou tem certeza, que é em verdade. Bom, então, na questão que nós vamos fazer agora, vocês irão perceber isso, Peço que você acompanhe aí com o seu material didático, livro, na página, vamos lá para as páginas. É hora de estudo, Então a página é na página 72 e 73. Vamos começar na página 72, temos a primeira questão, ok? Peço que você acompanhe aí. A primeira questão, nível Enem, tá? Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Olha só. Um foguete foi lançado do marco zero. O que é marco zero, professor? É zero, É o zero, a origem de uma estação. E após alguns segundos atingiu a posição 6, 6, 7. O que é o 6, 6 e 7? São coordenadas. Ele nos deu uma coordenada, tá bom? No espaço, conforme mostra a figura. Nós temos uma figura aí que a gente vai já ver. As distâncias são medidas em quilômetros, considerando que o foguete continua sua trajetória
mas se deslocou 2 km para frente na direção do eixo X, ó, abscissa, né? 3 km para trás na direção do eixo Y, eixo das ordenadas, e 11 km para frente, né, na direção do eixo Z, que nesse caso a gente vai descobrir o eixo Z, o nome dele. Então o foguete atingiu a posição, letra A, 1739, né, que nós temos aqui as alternativas, ó, tá aqui a figura, né, esse aí é o foguete em lançamento, tá bom? Esse aqui é o lançamento inicial dele, né, é a origem, e aqui é após o tempo que ele, alguns segundos, né? Alguns segundos ele atingiu essa posição aqui, né? Com essas determinadas coordenadas. Então, a coordenada inicial foi 000. E vamos pensar em coordenada final aqui, né? 667. Bom, temos as alternativas aí para a gente analisar, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a análise da questão. Primeira informação que nós temos que analisar, vou colocar aqui as alternativas, né? Temos aí, ó, 17, 13, 9, 8, 3, 18, 6, 18 e 3, 4, 9, menos 4, 3, 8 e 18. Então, temos 5 alternativas, né? Uma delas apenas está correta. E como é que eu vou fazer a análise, professor? Primeiro, você vai observar a figura, né? Observe que temos aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Para qual lado esse foguete foi? Ele nos deu aí uma origem, né? E com certeza ele deu a informação de quando, né, foi aqui a aproximação ou, né, foi a parte aí que ele começou a fazer o desvio. E observe que o texto nos diz o seguinte, ó, após alguns segundos atingir a posição, considerando que o foguete continua a sua trajetória, mas se deslocou 2 km no eixo X. O que seria o 2 km no eixo X, professor? Bom, depois da origem, ele andou, vamos pensar assim, ó, no sentido do plano cartesiano, ele saiu daqui, né? Vamos pensar assim, ó, ele saiu daqui, então a origem dele andou para cá, ó, 2. Então nós temos uma coordenada, uma nova coordenada. E para isso nós vamos perceber que ele vai formar uma nova coordenada P. Vamos chamar de coordenada P. Então, a coordenada inicial, pessoal, foi essa aqui, né? Nós temos aqui a coordenada inicial, ó, P é 6... mais 2. De onde veio esse 2 aqui? Foi no eixo de... Observe que aqui é X, Y e Z, correto? Aqui, ó, X, aqui Y e aqui Z. São os eixos, correto? Então, professor, de onde veio esse 6 aqui? Ó? 6 é a coordenada que nós temos aqui, no instante, né? Aí em segundos que esse foguete foi lançado. Então, aqui temos a primeira coordenada, 6. E de onde veio o 2, professor? O 2 veio aí, ó, após o lançamento, a informação que nos deu que ele deslocou 2 km para frente no eixo X. Então, é 6 mais 2, correto? O 6 aqui é a coordenada Y, então 6 menos. De onde veio esse 3 aqui? Ó, observe que a informação nos deu o seguinte, ó. 3 km para trás. Ó, observe que para frente é positivo, para trás é negativo. Então nós temos aí, ó, 3 km para trás. Então é 6, que é a minha origem, menos 3 km para trás. E a última informação no eixo Z nós temos e 11 km para frente, ó. Então vai ser 11, no caso mais, né? Então 7 mais 11. Observe que 7 aqui, ó, e 11 para frente. Perfeito. Agora vamos encontrar a nova coordenada. Você já consegue determinar a nova coordenada? Sim ou não? Sim, né? Fica bem fácil. Agora vamos somar 6 mais 2, subtrair 6 menos 3 e somar 7 mais 11. Então a nova coordenada vai ser P, 8, 3 e 18. E com isso nós temos a alternativa B. A alternativa B é a resposta correta, né? Então, temos aí, ó, pessoal, a resolução da primeira questão de nível Enem. O que eu poderia eliminar aqui, professor? As possíveis respostas, né? Como é que eu vou fazer a eliminação se eu for identificar item a item? Primeiro você vai ter que verificar a posição inicial, né? E a posição final. Então, a posição inicial, vocês observe que tem 3 coordenadas, x, y e z. E aqui nós temos x, y e z. Então, se tivesse alguma alternativa aqui que tivesse apenas 2 coordenadas, você já eliminaria, né? Bom, e outra questão muito importante, pessoal, na hora que você for marcar aí a opção correta, tenha cuidado com os itens. Por quê? Porque 8, se tivesse aqui, ó,
por exemplo, 8, 13 e 18, aqui embaixo tivesse 8 menos 13 e 18, seria diferente, né? Seria diferente. Então, cuidado aí com a alternativa, tá bom? Porque a alternativa, muitas vezes, um sinalzinho muda todo o sentido da questão. Perfeito. Então, fizemos aí a análise da primeira questão. Agora, vamos continuar, né? A segunda questão, temos aí mais outra questão de Enem, é a questão de número 2, né? Questão número 2. Beleza. Então, vamos lá. Na geometria analítica, fazendo a leitura aí, tá? Acompanhe comigo. No plano, a relação distância AB é igual a raiz de x menos 1 ao quadrado e y menos 1 ao quadrado. Permite calcular a distância entre os pontos ax1, y1 e bx2, y2. Se considerarmos os pontos do espaço ax1, y1 e z1 e bxy, ou x2, y2 e z2, a relação que possibilita calcular a distância entre esses pontos ele deu uma relação, né? Utilizando o mesmo linha de raciocínio. Assim, considera os pontos da questão anterior, a distância 6, 6 e 7 e 0, 0, 0. A distância, né, do ponto 6, 6, 7 e 0, 0, 0 Pessoal, ele nos deu uma informação bem precisa. Então, vamos lá. Primeiro aqui temos 10 km, B, 11 km, C, 12 km, D, 13 km e E, nesse caso, né? Só temos até a letra D aí, né? Temos a letra D. Temos a letra E, é 14 km. Então, temos a letra E, 14 km, né? Então, temos aqui a letra E, 14 km, né? Deixa eu colocar aqui o item. Beleza. Então, fazendo aí, pessoal, a substituição na nossa fórmula que ele nos deu, né? A informação aí da fórmula. Ele quer que nós calculamos aí a distância, né? Entre os pontos x, y e z. Bom, ele nos deu um modelo aí para a gente resolver, né? Tá aqui a fórmula, então a distância aí nós temos do ponto AB é x1 menos x2, y1 menos y2 e z1 menos z2. Observem que o x1, o x2 ele nos deu, o y1, o y2 também e o z1, z2. Então é só substituirmos aí na questão. Substituindo nós vamos ter 6 menos 0, porque aqui 6 é o nosso ponto aí no instante, né? No caso do lançamento do foguete. E menos 0, o 0 é a origem. 6 menos 0 e 7 menos 0. Bom, depois que nós fizemos a aplicação aí da substituição dos elementos, agora basta a gente resolver, né? 6 menos 0 é 6, 6 elevado ao quadrado vai dar 36. Mesma coisa aqui, e 7 menos 0 é 7, 7 elevado ao quadrado dá 49. Então vamos ter 36 mais 36 mais 49. Então a distância vai ser igual a 121. Observe que 121 tem raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 121? É 11. Então, qual é a alternativa correta? É a letra B. Então, a letra B é a alternativa correta para essa questão. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, através aí de uma questão de nível Enem, fizemos duas, porque as duas também são de nível Enem, né? Temos agora a terceira questão, mais uma questão de nível Enem, pessoal, para a gente resolver. Então, vamos lá. Leitura da terceira questão. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução. E isso é verdade, né? Em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios, as 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C, já existente nessa cidade. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então aqui temos o plano cartesiano, vocês podem verificar, temos aqui a cidade A, a cidade B e a cidade C. Perfeito. O que a questão nos deu informação aí? A torre deve estar situada em local equidistante. O que é equidistante, professor? Com a mesma distância. Equidistante significa a mesma distância, né? Então ele quer que fique aí, na mesma distância. Se formos pensar nesse sentido, seria o que? O ponto médio, né, pessoal? O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenada. Então ele quer descobrir as coordenadas. Então a primeira informação que nós temos que fazer aí, buscar, né,
é encontrar o ponto médio, né, em relação aqui os três pontos. Observe que essa figura ela se assemelha com um triângulo, correto? Aqui, quando você ligar A, B e a C e até A, você vai formar um triângulo. E o que você primeiro deve encontrar? O ponto médio. Então, o ponto médio entre esses dois pontos, ou entre esses três pontos, vai daqui ó, do ponto A até o ponto B. Que distância nós temos aqui? Ó? 30 mais 70 vai dar 100. Observe que o ponto médio vai ser dividido aí por dois pontos, né? Ou seja, dividir por esse espaço aqui. Então, ponto médio vai ser igual a 50, né? Ponto médio igual a 50. Perfeito. Encontramos o ponto médio, é 50. Só não esquecendo que esse ponto médio é do ponto A até o ponto B, tá, pessoal? É o ponto médio aí. Então, nesse caso, é 50. Observe que está bem aqui o 50. Perfeito. Então, vamos lá. Agora que nós temos essa informação do ponto médio, nós vamos buscar aí ó, a informação no eixo Y, certo? Então, fazendo aqui a nossa alternativa, né? 65,35, 53,30, 45,35, 50,20 e 50,30. Uma dessa aqui está correta. Vamos lá. Temos aí ó, a distância, né? Olha aí, ó, a distância elevada ao quadrado de BP, que é igual à distância elevada ao quadrado de BP. Quem é esse BP, professor? O que é esse BP? A distância BP significa que é do ponto B até o ponto médio, tá bom? Bom, então fazendo a distribuição aqui das informações, nós temos a distância elevada ao quadrado BP é igual a distância elevada ao quadrado BP. E quem é essa distância aqui, ó? Nós temos aqui, ó, 50 menos 70. De onde veio esse 50? Esse 50 aqui é do ponto médio. Menos 70. De onde veio 70? É do ponto B. Mais y menos 20. De onde veio esse y aqui? É no eixo aqui. Menos 20. De onde veio? Nós temos aqui em relação ao eixo x. Ok? Então, nós temos 50 menos 70 elevado ao quadrado, né? Substituindo aqui ó, nessa fórmula, tá? Mais y menos 20 elevado ao quadrado. Observe que y é em relação ao eixo e 20 aqui é a coordenada. 50 menos 60. De onde veio isso? 50 do ponto médio e 60 do ponto C. Y menos 50, mesma coisa. Ó, y menos a coordenada aqui do ponto médio. Bom, o que a gente quer determinar aqui, professor? Nós queremos determinar o ponto P, né? Bom, queremos determinar o ponto P? Então, vamos lá. 50 menos 70. Quanto que é 50 menos 70? É 20. 20 elevado ao quadrado é 400. Y menos 20 elevado ao quadrado. Observe que isso aqui ó, é uma operação na matemática chamada produto, um produto do quadrado da soma, né? Na verdade, que é a diferença do quadrado da soma. Então, a diferença do quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, desenvolvendo também essa diferença aqui, ó, 50 menos 60 é 10, 10 elevado ao quadrado vai dar 100. E aqui também é uma diferença de quadrados. Então, fazendo essa substituição, vamos ter ó, 50 menos 70 é 20, 20 elevado ao quadrado dá 400. Quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Diferença de quadrados, né? Ou diferença de dois termos. Igual 50 menos 60 é 10, 10 elevado ao quadrado dá 100. Y mais y ao quadrado, menos 2y mais 50 ao quadrado. Perfeito. Resolvendo aqui, vamos ter 400 mais y ao quadrado, 2 vezes 20 dá 40y, mais 20 vezes 20 dá 400. 100 mais y ao quadrado, 2 vezes 50 dá 100, mais 50 vezes 50 dá 2.500. Então, vamos ter, observe que y ao quadrado com y ao quadrado, eles vão simplificar. Por quê, professor? Porque esse aqui vai para o primeiro termo, vai ficar negativo. Então, positivo e negativo simplifica. Menos 40y com menos 100y, observem que 100 quando vir para cá, para o primeiro membro, vai ficar positivo. Então, 100 menos 40 dá 60. E 400... aqui na verdade é 2.600, né? Porque aqui é 600, ó. 500 mais 100, 600. 2.600 menos 400 dá 1.800. 60y é igual a 1.800. Então, dividindo 60, ou y dividido por 60 e 1.800 dividido por 60, vamos ter que y é igual a 30. Então, se o y é igual a 30, qual é a alternativa aqui que eu tenho? Bom, se eu fosse pensar diretamente aqui, o valor de y é sempre o segundo
valor, né? Então temos aqui, ó, descartaria a letra A, descartaria a letra B, descartaria a letra D. Por quê, professor? Porque somente a letra B e a letra E tem 30 como o valor de Y. Mas e agora o valor de X? Qual é o valor de X? No eixo X, ó, no eixo X nós descobrimos que o nosso ponto médio vale 50. Então, se no meu X o ponto médio vale 50, isso quer dizer que a minha alternativa correta vai ser a letra E, 50 e 30, tá bom? Mas como assim, professor? Porque 50 ele é o ponto médio, ele é em relação ao eixo X, e 30 é em relação ao eixo Y. Então, o ponto P aproximadamente está bem aqui assim, ó, mais ou menos bem aqui, né? Vamos pensar aqui. Ele está aqui, esse ponto médio, né? Que é o ponto central aí da divisão desse triângulo, tá bom? Então, resolvemos aí a terceira questão. Tranquilo? Bom, na sequência temos uma questão que utiliza o mesmo conceito, tá bom? Que nesse caso é a quarta questão. Aí temos aí, ó, considerando a questão anterior, imagine que você tenha que determinar a equação da reta que passa pelas antenas B e C. Que equação você obteria? Então, agora nós temos a alternativa 3x mais y menos 230. Ele quer agora a equação da reta, né? X mais y menos 230, x mais 3y menos 230, x menos y menos 230 ou 3x menos y menos 230. Perfeito. Aqui temos a nossa forma de resolver, né? Tá aqui, ó. Nós vamos encontrar através do determinante, né? Observe que o determinante aqui, ó, x, y, 70, 20, 60, 50, x, y. Observe que essas coordenadas aqui, ó, nós temos na figura, tá bom? Nós temos na figura. Então, o determinante, 20 vezes x é 20x, 70 vezes 50, 7 vezes 5, 350, 3.500, né? E 60 vezes y, 60y, menos 70 vezes y, 70y, 60 vezes 20 dá 1.200 e 50 vezes x dá 50x. Tudo isso é igual a zero. Então, determinante vai ser igual a 20x menos 50x dá menos 30x. Então, 60y menos 50y, 10y. E 2.300, por que 2.300? Porque 3.500 menos 1.200 dá 2.300. Professor, mas bem aqui do lado tem uma divisão por menos 10. Por quê? Porque observe que nós temos que deixar na forma reduzida, né? Na equação reduzida da reta. Então vamos dividir por menos 10. Por que por menos 10? Porque não seria por 10, professor. Porque observe que aqui é um número negativo. Nós temos que deixar a equação positiva em eixo x, né? Então vai ficar menos 30 dividido por menos 10, vai ficar 3, né? 3x. Menos 10 dividido por 10 vai dar menos y. E 2.300 dividido por menos 10 vai dar igual a menos 230. Então temos aqui, ó, 3x menos y menos 230 igual a 0. Essa aí é a nossa equação da reta. Então qual é a alternativa correta? Lembra agora há pouco que eu falei para vocês sobre ter atenção em relação ao item? Olha só, pessoal, aqui eu vou mostrar a prova da verdade. Temos aqui a nossa equação reduzida, né? 3x menos y menos 230 igual a 0. Observem que a letra A tem esse item e a letra E. Olha só, se você for aquele aluno que não tem atenção na questão, você acaba marcando errado. Olha aqui, ó, nós temos a letra A, 3x, está aqui, ó, 3x, correto. A letra E, 3x, também está correto. Letra A mais y, e aqui é menos y, então a letra E levaria vantagem. Letra A, menos 230, então menos 230, e aqui menos 230. Então apenas um sinal muda tudo aí, né? Nesse caso a alternativa correta é a letra E. Mas observe que um sinal muda tudo. Se eu fosse apressado e não olhasse para o sinal aqui, eu ia dizer, tá aqui a letra A. E observe que a questão, ela te induz a fazer isso. Por quê? Porque ela vem a primeira alternativa correta aqui, ó, como se fosse correta. Aí o professor que fez a questão, ele te induz a marcar essa opção aqui. Por quê? Porque, ó, 3x, y, 230, aí na pressa, muitas vezes, você tem um tempo pouco, né, para resolver essa questão, aí você vai dizer assim, eu tenho pouco tempo, então eu vou pegar e vou marcar a letra A. Aí marca a letra A, já errou. Errou por um sinal, apenas um sinal. Mas, professor, um sinal não muda muita coisa. Muda muita coisa, pessoal. Muda muita coisa, sim. Um sinal na matemática, nem que seja um número decimal, mas ele vai mudar, tá bom? Ele vai mudar muito.
Então nós fizemos aí, ó, mais uma questão, né, a questão número 6. Olha só. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana com rua paralela e perpendiculares delimitando o quadro ao mesmo tempo. Então isso daí é paralelas e perpendiculares, né? Lembra do conteúdo? Esse bairro localizando-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. A reta da equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P igual a menos 5 e 5 as coordenadas, né? Localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação de metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km, né? Não fosse maior que 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção em uma estação no ponto. Bom, então vamos lá. Está aqui o nosso plano, né, cartesiano. Observe que não pode ser maior que 5 km, né? Então, resolvendo aqui, nós temos a alternativa 5, 0. Essas aqui são as coordenadas, ó. Temos aqui as coordenadas. Então, pessoal, observe aí que nós temos uma equação da reta. Então, a primeira coordenada que a gente vai experimentar vai ser menos 3 e 1. Professor, por que essas outras coordenadas aqui? Vamos descartar, vamos já descartar. Ó. A letra A, por que a gente vai descartar? Porque se formos substituir aí na equação, nós temos aí, qual é a equação que nós temos? Ó, olha só, a equação é y igual a x mais 4. Se o x for menos 5, quanto que vai ser o y? O y tem que ser 0, vamos ver. Então, menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Então, a letra A já descarta, porque não é menos 1, é 0 o resultado. Letra B, olha só. Substituindo na equação, ó, y é igual, se o x for menos 3, vai ficar menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 tem que dar 1. Tá aqui, ó. Tá aqui 1. Correto. Agora, a letra C. A letra C nós temos aqui, ó, menos 2 e 1. Então, se o x for menos 2, vai ficar menos 2 mais 4 vai dar igual a 2. E tá errado, que não pode, ó. Então, descarta a letra C. Então, a letra B tá dentro, né? Letra D, 0 e 4. Então, se x for 0, y vai ser igual a 4. Então, vamos lá. Y é igual a 0, 0 mais 4 é 4. Correto. É verdade. Então, a letra D vale essa coordenada. E a letra E, 2 e 6. Então, se x for 2, y tem que ser 6. É verdade. 2 mais 4 é 6. Então, as coordenadas que a gente vai estudar para esse ponto é a letra B, letra D e letra E. A letra A e letra C não precisa. Por quê? Porque ela não é válida para a equação, tá? Então, vamos lá. Primeiro, analisando aqui a letra B, menos 3 e 1. Então, a distância vai ser menos 3 mais 5 elevado ao quadrado, mais 1 menos 5 elevado ao quadrado. De onde veio o 3, professor? Do eixo x. De onde veio o 5? O 5 é da coordenada que nos deu aí, ó. Que ele disse que é menos 5 e 5, né? E aqui temos a outra coordenada, né? Menos 5. Então, a distância vai ser menos 3 mais 5 vai dar igual a 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado, 16. 4 mais 16 é igual a raiz de 20. Perfeito? Primeira coordenada. Agora vamos ver a outra. 0 e 4, a distância vai ser 0 mais 5 elevado ao quadrado. 4 menos 5 elevado ao quadrado. Então a distância vai ser, vamos colocar para cá a tela, né? 25 mais 1, 26. Deu raiz de 26. E a outra coordenada, vamos ter 2 e 6, né? Então a distância vai ser igual a 2 mais 5 elevado ao quadrado, 6 menos 5 elevado ao quadrado. A distância vai ser igual a 49 mais 1, igual a 50. Professor, temos 3 respostas. E agora? Pessoal, agora a gente vai pela análise, tá bom? A gente vai analisar. Olha só. Observe, nós temos 3 raízes aqui. O que a questão nos diz? A questão diz o seguinte, que a distância não pode ultrapassar 5 km. Eu pergunto para vocês agora. Qual alternativa aqui, qual raiz quadrada, não ultrapassa 25? Qual raiz não ultrapassa 5? É a raiz de 20. Por que raiz de 20? A raiz de 20 é menor que 5. Porque a raiz de 26 vai ser, ó, raiz de 25 é 5, então a raiz de 26 vai ser maior, né? Então já passa de 5. Raiz de 50 já passa de 5. Então a nossa opção correta é a letra D. Então por isso, né? A letra D é a nossa coordenada correta, tá bom? Bom, então essa aí foi a nossa resolução da atividade de hoje, tá bom?
Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida que você tiver aí, o professor vai estar pronto para te ajudar, tá? Então, nossa aula de hoje vamos finalizando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Ah, não esquecendo, atividade para hoje. Vamos lá. Atividade para hoje, livro didático, a página 71, tá bom? Você vai resolver a página 71 e o livro de atividade, página 32 e 33, a questão 15 a 17, tá bom, pessoal? Bom, finalizo por aqui a minha aula. Muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!